Amigos, temos a grata companhia hoje do Fabiano Santos. Fabiano é um trabalhador espírita já há muito tempo, um divulgador da doutrina espírita em nosso estado e que hoje presta um relevante serviço junto à nossa federativa na área de comunicação. E hoje ele nos brinda com sua presença com o tema Desenvolvimento Sustentável e Espiritismo. Muito boa noite a todos, muita paz. Mais uma vez agradeço a esta casa pela oportunidade de estar aqui com vocês, partilhando mais uma página de entendimento das questões sociais à luz da doutrina espírita. Antes, porém, gostaria de fazer um alerta que me parece oportuno. Aqueles que prestaram atenção na leitura inicial, o Espírito Emmanuel chama atenção para um fato que ocorre hoje e que espíritos outros de grande escola também têm chamado a atenção. Um bando de sonâmbulos vão sendo guiados por aqui e por ali. Dr. Bezerra de Menezes, no encerramento do Conselho Federativo Nacional, ocorrido em Brasília agora, 2017, tem 2 semanas, pela psicografia de Divaldo Franco, encaminhou-nos mais uma vez uma mensagem de alerta, intitulada Vigilância e Fidelidade da Última Hora. Eu sugiro aos amigos frequentadores, trabalhadores e dirigentes espíritas que analisem com profundidade o teor desta mensagem, que se encontra disponível na página da FEB, onde mais uma vez ele coloca que somos alguns daqueles que retornamos, que estamos tendo mais uma experiência encarnatória. E dentro dessa experiência encarnatória, estamos tendo a oportunidade de conhecer o Espiritismo. E que não nos deixemos levar pelo canto da sereia. Não nos deixemos levar pelos cantos das sereias. Então é um alerta que eu acho extremamente oportuno, principalmente nesse momento de transição que o planeta se encontra, aonde nós temos sido chamados com muito vigor por esse materialismo utilitarista, no dizer da veneranda Joana de Ângeles, e esquecemos da nossa função maior, da liberdade, enquanto educação do espírito. Nesse contexto, a gente retoma uma parte do Livro dos Espíritos, onde se encontram inseridas as leis morais, e trazemos esse tema, o desenvolvimento sustentável e o espiritismo e as leis morais na prática do século XXI. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de relatar ou de colocar são 2 questões iniciais. A primeira, o que é desenvolvimento sustentável, que se fala tanto, e este é um assunto de pauta de grandes eventos hoje no mundo de uma maneira geral. Qual a ligação de desenvolvimento sustentável com o espiritismo? Por que se falar nisso numa casa espírita, de desenvolvimento sustentável? E por que as leis morais nesse contexto? Então, eu gostaria de iniciar essa conversa sobre esses 3 parâmetros para poder conduzir o entendimento. Bom, primeiro, o que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às gerações futuras. Então, é nós começarmos a desconstruir determinados conceitos e atitudes e começar ativamente construir um mundo à nossa volta com os pequenos passos, com as pequenas atitudes de cada um de nós. Qual a ligação de desenvolvimento sustentável com o espiritismo? Ambos estudam também as relações entre os seres vivos e o ambiente que vivem e quanto que um depende de outro. Poderia até estender quanto um está inserido no outro.
O espiritismo e o desenvolvimento sustentável são matérias afins e sinergéticas que sugerem abordagens sistêmicas da realidade. Não podemos vê-los de forma isolada. Está dentro de um determinado contexto, de um determinado sistema de relação, onde há necessidade de entendermos a conexão de um para com os outros e criarmos estradas alternativas de bem-estar. No Livro dos Espíritos, na questão 705, quando Kardec fala sobre a lei de conservação, ele coloca que a terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Se ela não lhe basta todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. E aqui vai mais uma vez a atenção chamada pela benfeitora Joana de Ângeles. Nós precisamos reposicionar as nossas atitudes. Nós precisamos não só pensar de forma diferente, mas agir de forma diferente, vivenciar aquilo que vimos aprendendo a partir da casa espírita. E a questão do supérfluo é algo que incomoda muito, mas que é extremamente compatível com o estado de evolução que nós nos encontramos, onde temos o orgulho e o egoísmo de forma muito exacerbada nesse espírito imperfeito em fase de evolução. Mas é fundamental que nós entendamos isso, que reconheçamos isto, a fim de que nós possamos tomar ações profiláticas no sentido de corrigir esse rumo. Porque a gente sabe que a gente é orgulhoso, a gente é egoísta, a gente é maledicente e tantas outras mazelas. Mas o importante é reconhecer que temos esse mal ainda em nós e buscar formas de domá-lo, de mantê-lo sob controle. Pior é achar que não temos isto. Como curar alguém que não se acha doente daquele mal? O problema é que, isso é André Trigueiro, o problema é que em uma sociedade de consumo como a nossa, nenhum de nós se contenta apenas com o necessário. Para pensar. Existe toda uma discussão hoje no mundo, no Brasil também ainda ela está tangenciando, que é sobre a simplicidade voluntária. Nós precisamos entender o que é isso. Não é opção preferencial pela pobreza. Simplicidade voluntária é fazer mais com menos. É buscar descartar aquilo que já não nos serve, que haverá de servir a alguém. Existe todo um contexto nisso. Recentemente fiz uma palestra sobre desenvolvimento, sobre esta questão, mostrando justamente a necessidade de nós nos valermos dos ensinamentos espíritas. Esta é uma outra questão. Por que discutir isso sob a ótica espírita? Porque Kardec coloca que essa é uma doutrina imperecível. Ela não foi escrita para ser discutida há 160 anos atrás. É para trazer na ordem do dia, do hoje. Precisamos trazer essas discussões para dentro das casas espíritas e fazer valer os ensinamentos que elas nos trazem. E mais do que isso, vivenciar isso no nosso dia a dia. Por que leis morais nesse contexto de desenvolvimento sustentável? Porque a palestra, o título eu coloquei, Desenvolvimento Sustentável do Espiritismo, as leis morais na prática no século XXI. E não fazermos somente proselitismo disso, mas trazer isso dentro de uma ação eficaz, dentro de uma ação produtiva de transformação dessa sociedade que está aí. Leis morais são leis divinas que regulam o relacionamento do homem para com Deus, do homem para consigo mesmo e do homem para com o próximo. Elas compreendem as regras da vida do corpo, também das vidas morais. Então aqui se encerra todo o conjunto de um ordenamento geral, de relacionamento do homem para com Deus, do homem para consigo mesmo e do homem para com o próximo. E essas leis morais
poderiam estar configuradas assim. Na relação do homem para com Deus, nós temos as leis divina ou natural e a lei de adoração. Na relação do homem para consigo, a lei do trabalho, da reprodução, da conservação e da destruição. E na relação do homem para com o próximo, a lei de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade e a lei de justiça, de amor, de caridade, que seria quase que um resumo dessas outras leis. Então, é nesse contexto da relação do homem para com o próximo e do homem para consigo mesmo, que se insere, à luz da doutrina espírita, o entendimento do desenvolvimento sustentável. Falaremos desse nexo entre algumas dessas leis e o conceito de desenvolvimento sustentável. E Kardec argue na questão 621, aonde se encontram escritas as leis de Deus? E os espíritos respondem na consciência. Então, todos nós possuímos, de uma forma mais clara ou não, o conjunto dessas leis inscritas. E é pelo processo de educação, e aí educação entendida como desenvolvimento das nossas potencialidades, é através desse processo de educação que nós faremos emergir ao longo das oportunidades de reencarnação. Ou seja, as encarnações são oportunidades de educação que o espírito possui para o seu processo de aprimoramento, para o seu processo de melhoria constante. É através dela que o homem, exercitando o conjunto das leis morais, passará a ser melhor amanhã do que o fora hoje. Por que leis morais? E aí, Kardec faz uma outra questão. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Ora, se eu tenho o tratado, que é o conjunto organizado das obras básicas, se eu tenho ali o meu mapa, e se eu tenho a minha referência, o que eu, espírita, tenho feito para o processo de transformação coletivo a partir do individual? Porque a transformação não se dará em grandes situações, mas sim a partir do individual. Eu preciso reformar a mim para poder provocar a partir daí uma mudança na psicosfera e no entorno daquilo onde eu me encontro inserido. Então, uma primeira reflexão: o desenvolvimento sustentável é um tema complexo e polêmico, e como tal sugere e comporta várias leituras e abordagens. Apesar das controvérsias, e essas controvérsias seria utópico, seria inatingível, é inevitável, o desenvolvimento sustentável já é um processo em evolução, sob diversos matizes, ainda caminhando a passos curtos, mas nós precisamos transformar essa sociedade em que nós estamos inseridos. O nosso processo de educação como espírito requer uma mudança de postura com relação a isso. É muito feliz o pensamento do autor desconhecido que inverte uma antiga máxima do movimento ambientalista. Mais importante do que cuidar do planeta para os nossos filhos e netos, é cuidar melhor dos nossos filhos e netos para o planeta. É essa consciência crítica que nós precisamos formar, começar a desenvolver e dentro desse processo de educação, levar aqueles que se encontram sob a nossa responsabilidade nesta encarnação. Nós precisamos de cuidar. Aí quando como me peguei nessa fala, né, do cuidado, me remeteu a um paradigma do filósofo e educador colombiano Bernardo Toro. Como que ele coloca esta questão do cuidar ou do cuidado? Ele coloca sobre 3 prismas. O cuidado de hoje não é uma opção. Ou aprendemos a cuidar ou vamos perecer. Pare para pensar no planeta. Se nós não cuidarmos, pereceremos.
esse mundo de transição, que já vem de transição há um certo tempo, já está pedindo socorro há muito tempo. Mas a gente só se dá conta, por exemplo, que a água é um problema social quando a gente abre a torneira ou quando abre o chuveiro e não tem água. Fora disto, a gente não tem preocupação nenhuma. Eu estou trazendo um fato muito corriqueiro e doméstico. Mas são nesses fatos pequenos que nós precisamos fazer o nosso processo de mudança. O professor Ney Lobo, no livro Espiritismo e Educação, coloca que as mudanças que se fazem no ser, elas são bem pequenas, elas são sutis. E elas precisam ser repetitivas até criar uma forma autônoma de se fazer. Porque como diz Paulo, o apóstolo dos gentios, o mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Ou seja, nós estamos ainda muito distante dessa perfeição. Mas entender a necessidade, domar em nós as más inclinações, estabelecer um programa de mudança eficaz, contínuo, é a meta, é a razão da gente poder tornar melhor esse planeta e tornar melhor o estágio ou a qualidade de vida que cerca cada um de nós. Então, voltando ao filósofo colombiano, o cuidado hoje não é uma opção. Ou aprendemos a cuidar ou vamos perecer. E nessa questão, ele coloca os seguintes pilares, que o paradigma do cuidado para ele tem o cuidado de si mesmo, o cuidado dos outros e o cuidado do planeta. Então, essa é uma trilogia que ele elege nesse contexto do cuidado. E olhe bem a relação disso com as leis morais. Eu fiquei bem instigado a isso quando a gente faz aquela relação que as leis morais regulam a relação do homem para consigo mesmo, do homem para com Deus e de homem para com os outros. Se a gente não tem aí uma visão confluente, sinergética dessa forma de ser, de pensar. No cuidar de si mesmo, ele coloca cuidar do corpo, cuidar do espírito e cuidar do intelecto. Cuidar do corpo, amar o seu corpo. O que diz a doutrina espírita? Que o corpo é a morada transitória do espírito. Que você precisa ter os hábitos salutares de cuidar do seu corpo, a fim de que você, num tempo menor, não gaste todo o fluido vital que lhe fora dedicado. Porque nós recebemos uma cota de fluido vital. Se a gente gastá-lo de forma inconsciente, é tal qual o carro. Você vai botar marcha reduzida, você vai gastar mais quilômetro, vai gastar mais gasolina, vai fazer menos quilômetro por litro. Então, amar o seu corpo, cuidar do seu corpo. Cuidar do espírito, autorregulação, autoestima, autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? A benfeitora Joana de Ângeles dedica toda uma série psicológica de 16 livros, falando justamente da necessidade de nós entendermos a nós mesmos, e usando para isso, ou se valendo para isso, da psicologia transpessoal. Então, o autoconhecimento é a capacidade que a gente tem que desenvolver de conhecer em nós mesmos essas mazelas, essas dores da alma, e começar a trabalhar isso em nós. Santo Agostinho, na questão 919, da 919A de O Livro dos Espíritos, coloca isso e coloca como que ele fazia nesse processo de autoconhecimento. Cuidar do intelecto, aprender a desenvolver uma inteligência solidária, pensar no coletivo. Como é difícil. Como é difícil. Como somos ainda extremamente individualistas. Com todo o avanço que a tecnologia tem propiciado a cada um de nós, e neste campo, notadamente, a tecnologia da informação e comunicação, através da grande rede, nós, em vez de nos tornarmos colaborativos, é óbvio que tem uma série de exemplos colaborativos, mas a gente está muito individualista nesse processo.
A gente quer falar da gente. A gente quer nos mostrar. E não pensar no coletivo e não fazer uma ação do coletivo. Então Bernardo, o filósofo, coloca aqui no cuidar de si, dentro do paradigma do cuidado, essas 3 questões. Cuidar dos outros, cuidar dos vínculos afetivos, todos estão em igualdade das condições. Vínculos afetivos, mais uma vez, a benfeitora Joana de Ângeles coloca em uma de suas obras a fragmentação dos nossos vínculos, das nossas relações. É esse momento da modernidade líquida de que nos fala o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, onde a fluidez é muito grande, o impermanente toma lugar no nosso dia a dia, dentro desse materialismo exacerbado. Quantas pessoas nós temos relacionamento de 5, 10, 15, 20, 30 anos? Mas relacionamento mesmo, não relacionamento de Facebook, que fica lá, olha, você hoje completou 5 anos de relacionamento com fulano. Nunca viu ele nesses 5 anos. Nunca viu, mas está lá, comemora, e uma série de outras coisas. Aprender a realizar transações ganha-ganha. Diminuir essa questão do levar vantagem em tudo. Porque é sempre assim. A gente muitas vezes faz relacionamento para poder pensar numa vantagem lá na frente. Eu não estou dizendo aqui. Mas tem muita gente que quer que o filho seja coleguinha do filho do fulano para poder ter uma aproximação com o fulano, porque ali vai render algum negócio lá na frente. E em qualquer relação que eu entre, a relação tem que ser ganha-perde e não ganha-ganha. A saber conversar, aprender a conversar, escutar e valorizar o silêncio, a meditação, a introspecção, o momento de você consigo mesmo, aprender o que diz a alma interna de cada um de nós. O que ela quer nos dizer com esse silêncio, ou dentro desse silêncio? No cuidado com o planeta, ele coloca que a riqueza que exclui é perversa. País rico é aquele em que a justiça é distribuída com equidade. A riqueza que exclui é perversa. E o Livro dos Espíritos coloca isso quando fala da lei de destruição. Aquilo com que a gente acaba mais rápido. Felicidade individual e coletiva. A construção desse estado novo, a busca dessa iluminação interior, que é a busca de todos nós, essa busca desenfreada pela felicidade. Porque se ela não for coletiva, somente individual, ela será egoísta. E a gente está sempre construindo felicidades egoístas em cima de ações materialistas. E por último, cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. Esse é um outro conceito que tem tomado conta e que precisa cada vez mais tomar conta dos administradores públicos desse país. Nós precisamos ter cidades sustentáveis, humanas, inteligentes e criativas, onde você tenha a mobilidade urbana. Não quer dizer construir mais ponte e viaduto, mas criar alternativa de ir e vir do cidadão comum, onde você tenha um conjunto organizado da sociedade, da comunidade, que você possa sair por Morada de Camburi e tantos outros bairros da cidade, como você sai em outras cidades do mundo. Isso é utópico? Por isso a pergunta lá atrás do desenvolvimento sustentável. Isso é utópico? Então, nessa trilogia do saber cuidar, ou do paradigma do saber cuidar de si mesmo, dos outros, do planeta, nós vamos encontrar uma outra tríade, que é liberdade, igualdade e fraternidade. É o princípio básico do desenvolvimento da sociedade coletiva a partir do desenvolvimento do ser, dessa visão crítica do ser, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Kardec dedica um texto em obras póstumas que nos fala disso.
que além de ser a tríade da Revolução Francesa e da maçonaria, ela traz essa reflexão. Nós precisamos, espíritas, reflexionar sobre o que significa isso. E Kardec, nesse texto, coloca que liberdade, igualdade e fraternidade são por si sós o programa de toda uma ordem social, que realizaria o progresso mais absoluto da humanidade se os princípios que elas representam pudessem receber sua inteira aplicação. Se os princípios, e esses princípios certamente estão alicerçados no conjunto organizado das leis morais, e poderíamos até dizer que elas estariam alicerçados também em saber cuidar dos outros, em saber cuidar do planeta, em saber cuidar de cada um de nós. Nesse paradigma do cuidado. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Estas três palavras são por si só o programa de toda uma ordem social. Meus amigos, nós que somos espíritas e escolhemos sê-los, ninguém nos impôs ser espíritas, nós temos um compromisso. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, na fala de Erasto, quando ele coloca-nos como os trabalhadores da última hora. E ali faz todo um desenvolvimento do que isso significa. E nós, espíritas encarnados no Brasil, temos ainda uma responsabilidade maior de traduzir para cá o coração do mundo, a pátria do Evangelho. A partir de onde se emanariam novas resoluções para o conjunto organizado desse orbe. Chegou então a hora de fazer mudanças dramáticas no modo que vivemos. Se agirmos com rapidez e boa vontade, transformaremos a catástrofe em oportunidade. Se agirmos com rapidez, boa vontade, e eu diria, complementaria, de forma sinergética, de forma colaborativa, melhor dizendo, transformaremos a catástrofe em oportunidade. Só pequenos passos não bastarão, coloca-nos Duane Eldin no livro Simplicidade Voluntária. Precisamos de um replanejamento radical dos nossos ambientes urbanos. Significa dizer que precisamos ter uma outra forma de olhar aquilo que se encontra no nosso entorno. Só mudanças em nossa vida individual conseguirão lançar alicerces confiáveis para um futuro promissor. A mudança começa em mim. A mudança começa em mim. É do individual para o coletivo. Não tem como ser diferente. É a partir da mudança em mim que eu vou propiciar a esse ambiente em que eu estou inserido, ou aos ambientes em que eu me encontro inserido, uma nova forma de ser e de proceder. Líderes mundiais em ciência, religião e política estão reivindicando um caminho novo para a sustentabilidade e para a saúde ecológica. E nós vimos recentemente o encontro na ONU, onde se estabeleceu um novo conjunto de objetivos para serem cumpridos. E nesse particular, Emmanuel, em Vinha de Luz, pela psicografia de Chico, coloca: debaixo da inspiração do Cristo, diariamente, há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento, perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal. Outros, o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. E foi justamente isso que aconteceu aqui na Assembleia da ONU em 2015, quando líderes mundiais estabeleceram os objetivos de desenvolvimento sustentável os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que deverão ser cumpridos por todas as nações até 2030. Por que eu estou trazendo isso? Mais uma vez. Por que eu estou trazendo isso dentro de uma casa espírita? Porque se nós observarmos cada um dos 17 principais objetivos,
nós haveremos de encontrar erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, enfim, todos os itens, tranquilamente poderemos discuti-lo à luz da doutrina espírita, levando em consideração como base de discussão os postulados básicos da doutrina espírita. Doutrina espírita, mais uma vez, é para ser colocado em prática no hoje, no agora. Então, ante a inspiração do Cristo, há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Antes dos objetivos de desenvolvimento sustentável, você teve os objetivos do milênio. E que teve, aí as estatísticas estão disponíveis, várias melhorias. É óbvio que não resolveu o problema da população como um todo, mas várias melhorias em diversos campos de atuação da sociedade. Ou seja, nós juntos podemos mais. Muito mais do que um slogan, isso precisa ser uma prática da realidade nossa do dia a dia. E aí, a gente vai se deparar com esse artigo escrito por Kardec, na Revista Espírita de setembro de 1858. Quando Kardec coloca que o Espiritismo teria 4 fases, que na propagação do Espiritismo, ele poderia dividi-lo em 4 fases. A fase da curiosidade, da observação, da admissão e da influência social. 4 fases de propagação. Está lá, Revista Espírita, setembro de 1858. Coloca ele que esta 4ª fase, pela forma como Kardec coloca, poderíamos inferir que nós adentramos essa fase. A 4ª, aquela da influência social. Onde ele coloca que o período de influência social, o período de influência sobre a ordem social, será então que a humanidade, sob a influência dessas ideias, que ideias? Das ideias trazidas pelo Espiritismo, entrará em um novo caminho moral. Essa influência, desde hoje, é individual, mais tarde agirá sobre as massas para o bem geral. Ou seja, as ideias espíritas, aquilo que vimos traduzindo, o conceito de liberdade, de igualdade, de fraternidade, as relações do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Jesus como modelo maior de mudança, de guia, de governador planetário. Essas influências precisam ser exercitadas e só poderão sê-las por nós espíritas. No momento que nós nos dispusermos a fazer parte desse processo de transformação. Falando assim fica parecendo utópico mais uma vez. Mas o que é fazer parte desse processo de transformação? Aí eu trago a metodologia desenvolvida no processo de educação por Pestalozzi, que foi um dos mestres de Kardec em Verdun, na Suíça, e de quem Kardec pegou emprestado conceitos dentro do conjunto da codificação espírita. E aqui nós temos mais uma tríade: cabeça, coração e mãos. Justamente isso aqui, essa tríade que nos mostra o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e a transformação social. Nós precisamos conhecer a doutrina espírita. E o Centro Espírita disponibiliza isso nas diversas faixas etárias, e aqui no Irmão Tomé não é diferente, com os cursos sistematizados de entendimento da doutrina espírita. Desde a mais tenra idade, nós, pais espíritas, temos a responsabilidade de trazer nossos filhos para as aulas de evangelização infantil. E a partir daí, todos os outros ciclos, num processo de desenvolvimento daquilo que é educação, de desenvolvimento de perfectibilidades.
Entretanto, o conhecimento espírita somente não basta. Não adianta só eu fazer o ESD, o POSESD, o EAD, o ESMED, enfim, tantas siglas que existem por aí. Isto somente não basta. É preciso que esse conhecimento comece a provocar em mim as transformações de que nos fala Santo Agostinho. Comece a desenvolver em mim um outro senso sobre a realidade em que eu estou sendo inserido. E no momento que eu tenho esse conhecimento, que essas transformações se já começam a acontecer, aí vem a terceira fase, que é da vivência. É colocar em prática na sociedade em que eu me encontro inserido, todos os conceitos apreendidos e trazidos pela doutrina espírita, como um processo de libertação, de fraternidade e de uma sociedade mais justa. Nós precisamos sair do comodismo da casa espírita. Nós precisamos nos fazer representar de forma organizada nos conselhos de educação, de saúde e de tantos outros que os nossos municípios e as nossas sociedades possuem. Nós precisamos nos posicionar como tal. Porque é justamente esse posicionamento, é essa influência sobre a ordem social que vai permitir esse processo de transformação, de que nos fala Kardec como a quarta fase de propagação daquilo que a doutrina espírita nos traz. Conhecimento doutrinário, aprimoramento moral e transformação social. E aí eu me pergunto, como anda a nossa relação com o ambiente que nós vivemos? Como nós espíritas somos impotentes face a tantos desafios? Não há muito a fazer? Porque a gente tem uma capacidade extraordinária de criticar. E de servir de exemplo. Estou assistindo essa palestra aqui, fulano tinha que estar aqui hoje. Porque a palestra é sempre para os outros que estão lá em casa, nunca para quem está aqui. Nossa, mas isso aí bateu porque fulano tinha que começar a pensar diferente. Então, a gente tem que começar essa questão da proatividade, de pensar de forma diferente, de desconstruir determinados conceitos e construir, de quebrar determinados paradigmas e construir outros paradigmas, de construir esse mundo novo de regeneração. O meio ambiente somos nós. O meio que nos cerca e as relações que estabelecemos com ele. Nossa qualidade de vida depende da forma como estabelecemos esta relação. Somos nós que ditamos o ritmo disso e a qualidade disso. O hálito mental que se encontra na atmosfera em que nós nos encontramos inseridos. Uma das características predominantes dos mundos inferiores da criação é justamente a atração pela matéria. E é esse combate ao materialismo utilitarista que os ensinamentos da doutrina espírita vêm nos mostrar, num processo pedagógico, onde Jesus é o grande modelo. E como o espiritismo pode combater contribuir para o progresso, melhor dizendo, questão 799 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala da lei do progresso. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros interesses. Essa educação moral de que nos fala a doutrina espírita. E aí, nós trazemos aqui os pilares do desenvolvimento sustentável. Já caminhamos para o final da nossa conversa. E fazemos então, dentro dos pilares econômico, social e ambiental, uma relação com as leis morais. Então, no pilar ambiental, nós temos a lei de conservação, no pilar social, a lei de sociedade e de igualdade, e no pilar econômico, a lei de destruição e de progresso. E como uma culminância entre todas elas, ou melhor, como um resumo, a lei de justiça, de amor e de caridade. Vejamos cada um deles. No pilar ambiental, a lei de conservação encontra-se ali inserida.
Na questão 704, os Espíritos colocam que Deus faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário de todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Se nós nos valêssemos somente do necessário, não teríamos dificuldade num processo de alimentação de que quer que seja. Continuando, na questão 707, a natureza não pode ser responsável pelos vícios de uma organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Nós que destruímos aquilo que se encontra à nossa volta. Não é a natureza que pode ser responsabilizado de tal. No pilar social, a lei de sociedade. Deus fez o homem para viver em sociedade. Precisamos criar conexões. Como diz Dr. Bezerra de Menezes, criar novas estradas espirituais de uns para com os outros. Estradas espirituais. O homem deve progredir. Sozinho isso não lhe é possível. Por não dispor de todas as faculdades, falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele embrutece. Ele se embrutece. Então se faz necessário, mais uma vez, repetitivo sendo, essa relação, esse processo contributivo, colaborativo, que nós precisamos desenvolver e aprender de uma vez por todas. No pilar social ainda, a lei de igualdade. Todos os homens estão subordinados às mesmas leis da natureza. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem. Deus é Pai onipotente, justo e bom. Se é justo, Ele não vai querer a algum melhor do que a outro. A desigualdade desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento, ou seja, aquilo que eu acumulei ao longo das encarnações passadas com o exercício do meu livre-arbítrio. Porque é o livre-arbítrio que me permite decidir em determinadas circunstâncias. Aí eu crio o merecimento. Então, quando houver o desaparecimento do egoísmo e do orgulho, ou quando eles deixarem de predominar sobre nós, a diferença que haverá entre nós será de merecimento acumulado ao longo das diversas oportunidades encarnatórias. Pilar econômico, a lei de destruição. Toda destruição antecipada, isso para mim aqui é sério, entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Tudo aquilo que nós destruímos antecipadamente, questão 729, lei de destruição, livro dos espíritos, entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Ou seja, nós como espíritos, na escalada evolutiva, precisamos tomar ciência, conta e começar a pensar e agir de forma diferente. A necessidade de destruição enfraquece o homem à medida que o espírito domina a matéria. Olha só, na medida que você começa a sutilizar o seu perispírito, onde você já começa a transitar em escalas ascensionais, destruir a matéria, a natureza, já te começa a te incomodar. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. Desenvolvimento intelectual e moral. O equilíbrio trazido por Emmanuel, quando nos fala das asas de sustentação do desenvolvimento do ser. Lei de progresso, pilar econômico. O homem não pode deter a marcha do progresso, mas pode entravá-la. Não pode detê-la, mas pode entravá-la. Postergar. Qual o maior obstáculo ao progresso? Pergunta Kardec na questão 785. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral. Entender isso como uma das doenças da alma, ou como fundamental, essas duas, buscar desenvolver a humildade e caridade como antídotos a ela, é uma das metas que nós devemos perseguir. Como? Fazer o que Jesus fazia. Lei de justiça, de amor e de caridade. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um.
Ou seja, o verdadeiro sentido da justiça em estar em cada um querer para os outros. Isso aqui é Kardec, comentando na questão 876 do Livro dos Espíritos. O verdadeiro sentido da justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si, e não em querer para si o que desejaria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. O que absolutamente não é a mesma coisa. É desejar, é querer para os outros aquilo que desejaria para si, e não desejar para si aquilo que desejaria para os outros. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados, então? Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar as suas instituições, por meio diretos e materiais. Essa é a nossa missão, ajudarmos uns aos outros. Alguns são mais fisiológicos, outros mais psicológicos. Alguns, segundo Joana de Andes, ficam presos nas ondas da paixão, tem muito mais dificuldade de desprender de determinadas situações, de combater determinados vícios. O mundo, por conseguinte, a humanidade, nos fala o professor Herculano Pires no livro O Reino, é o reflexo do homem. Para obtermos um homem transformado, ou um verdadeiro mundo de luz, é necessário acendermos a luz das almas. Como que se acende a luz das almas? Através do processo de educação. Isso, porém, não basta. É preciso, ao mesmo tempo que acendemos a luz das almas, fazer brilhar no meio social em que vive, pois as almas iluminadas iluminam a sociedade. A mudança se dará, então, do individual para o coletivo. Por isso Jesus fala, colocai a luz, a candeia, no ponto mais alto. Nós precisamos ter essa visão clara. E cada um de nós deixar brilhar a sua luz através do processo de educação e de desenvolvimento das suas potencialidades. Nossas ações, por menores que pareçam, não são capazes de mudar o mundo. A cada momento fazemos escolhas sobre os nossos modos de vida. Se nos conectarmos com o planeta e um com os outros, seremos uma ponte para o futuro sustentável. E cada um de nós faz o seu amanhã, e juntos fazemos os amanhãs que nós queremos. Então depende de nós. É uma questão de vontade, de determinação interna. 3 questões finais que eu acho que é importante, vou voltar lá no início. 3 questões finais que me parecem importantes deixar como mensagem final nessa reflexão sobre doutrina espírita e desenvolvimento sustentável, as leis morais na prática no século XXI. Primeira, precisamos criar estradas espirituais de uns para com os outros. Precisamos nos conectar dentro do mesmo propósito. A doutrina espírita nos dá o conhecimento e através desse conhecimento permite que nós façamos essa transformação moral interior e a partir daí vivenciemos uma nova forma, influenciando a sociedade com as ideias trazidas pelos postulados básicos da doutrina. Segundo, a reforma proposta pelo Espiritismo vai além da caridade filantrópica. Ela deve mudar estruturas. Para isso, nós precisamos ir ao encontro da obtenção desse objetivo maior de mudança da sociedade. Vai muito além da caridade filantrópica. Ela deve mudar estruturas. E por fim, não menos importante, cada um de nós pode fazer o seu amanhã. E junto poderemos fazer os amanhãs que nós queremos. Meus caros, essa mensagem, essa reflexão que eu trago na noite de hoje, esses são os alertas que os espíritos nos trazem e do qual eu estou sendo único e exclusivamente portador. Eu espero
que tenha aguçado em cada um de vocês a oportunidade da reflexão maior. Que aprofundem o estudo e o entendimento disso através do estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e dos demais livros das obras básicas. Nós precisamos, de uma vez por todas, tomar um posicionamento crítico em relação às nossas posturas individuais. Nós, de uma vez por todas, precisamos fazer valer aquilo que vimos aprendendo na casa espírita. Nós, de uma vez por todas, precisamos sair da posição cômoda de receber sem levar de volta. Muita paz, um bom final de domingo a todos vocês e mais uma vez, muito obrigado a esta casa por permitir que eu ocupasse aqui essa tribuna na noite de hoje. Muita paz.